Pai Senhor, meus irmãos, do Mateus 16, 13. Tem uma passagem muito interessante em que Jesus faz duas perguntas ao seu discípulo. Agora no versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem ser, o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passagem interessante começa dizendo: Jesus os interrogou. Mas se Jesus chegasse a nós hoje interrogando: Quem você diz que eu sou? Quem que nós temos, como temos representado esse Jesus, temos falado desse Jesus? Para simplificar, podemos dizer que Jesus ressuscita mortos, dá vista aos cegos, aquele que não tem mais esperança, ao chegar perto de Jesus, alcança a esperança. O leproso que é desprezado é alcançado. A mulher que está em uma vida de pecado, ao ser pega, poderia ser morta, mas Jesus diz: vai, não peques mais. Não compactou com o pecado, mas alertou: não peques mais. A chance que ela teve ali, se ela não o encontra, seria apedrejada. Mas nem sempre Jesus está no local certo e na hora certa. Porque nossas ações haverão uma consequência. Muitas vezes Deus está nos livrando de tantas coisas, ou seja, reagindo e não agindo, por tantas vezes que erramos e não ouvimos a sua voz e não o representamos para aquele que precisa. Veja que Jesus diz: quem diz ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, o que seria até algo muito importante, porque na época João Batista era a voz que clamava no deserto, de acordo com Isaías. Mas em Mateus 3:2, João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que interessante que Jesus repete em Mateus 4:17 a mesma passagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o texto começa: desde então começou Jesus a pregar. Então falar que ele seria João Batista, é algo até interessante, porque poderia pensar, João Batista reviveu, retornou. Mas continua dizendo, outros dizem que era Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O texto nos diz, na Escritura Sagrada, que ele orando a Deus que por 3 anos e meio não chovesse. E não choveu. O texto também nos diz que havia muitas viúvas naquele local, mas Elias foi enviado à viúva de Sarepta. Usando os improváveis, usou corvos para sustentar Elias. Mas quem que foi alcançado realmente e recebeu a vitória naquele dia? A viúva de Sarepta ou Elias? Fica a pergunta. Quem foi sustentado? Elias ou a viúva? Se Elias não fosse, a viúva morreria. Ela mesmo diz
farei um bolo, eu e meu filho comeremos e morreremos. Então o texto fica uma incógnita, ou seja, algo que parece não ser explicado, mas o fato é que Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Usou Elias para abençoar aquela mulher, usou a mulher para abençoar Elias, que ao obedecer, né, fez com que a mulher não morresse. Ela morreria pela sua desobediência. Então vemos que a pergunta é bem simples, todos fazem: quem foi abençoado? Então Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. Aí dizem outros Jeremias, né, um grande homem, né, ou seja, um homem muito usado por Deus, ou um dos profetas. Então veja que Jesus foi comparado a uma classe bem alta. O fato é que todos nasceram como todos nascem, mas Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jeremias e João Batista, desde o ventre escolhido. Jesus também, né, desde o ventre já escolhido. Mas quando ele pergunta: e vós que dizeis que sou? Aí Simão Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou maravilhado, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei uma igreja, ou Petras, né? Não que ele seja santificado, a igreja não é sobre ele, mas sobre a palavra de Deus. 6 versículos depois, ele acaba sendo repreendido, né? Ao qual Jesus volta para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque Pedro tenta evitar com que ele fosse à cruz do Calvário, porque no 21 ele começa a dizer que teria que padecer muito. Quem é Jesus para você? Como você representa esse Jesus? Ah, Jesus é um curandeiro. Não. Jesus é salvação, libertação. Levanta o que está caído. Então fique essa reflexão, que eu não possa meditar nessa noite. E que Jesus tem feito essa pergunta a muitos: e vós dizeis quem eu sou? Nos 35 milagres relatados no Novo Testamento, em João 21, nos finaizinhos dos versículos, diz que há muitos milagres que não foram escritos, porque não haveria livros para conter. Então há muitas coisas que ele fez, está fazendo e vai fazer. Basta crermos e representá-lo da maneira que deve ser representado, como autor e consumador de nossa fé, porque ele é a porta das ovelhas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo possa visitar cada vida e cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.